a minha gratidão a Deus pelo privilégio de poder estar aqui comunicando a todos vocês, amados telespectadores, amadas pessoas, amadas por Deus, amadas pela Igreja de Jesus, amados. Uma expressão muito comum usada pelo apóstolo João quando ele se dirige aos seus leitores, aos leitores de suas cartas, não é, bíblicas, ele diz amados, amados. Somos todos amados no grande plano de Deus, eterno e soberano de Deus, no sentido de nos levar, nos trazer de volta para a sua presença. O nosso tema hoje é compreendendo o valor da humildade, não é? Nós verdadeiramente só teremos sucesso na nossa vida, ou teremos um verdadeiro sucesso na nossa vida, no nosso dia a dia, debaixo da ação da graça de Deus. Precisamos da graça de Deus para que as nossas obras, para que as nossas ações sejam aprovadas por Deus, sejam abençoadas por Deus. Veja o que diz Moisés no Salmo 90, no último verso deste Salmo, verso 17, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, se Deus não confirmar a obra das nossas mãos, o nosso trabalho será em vão. Veja o que diz lá o Salmo 127, o verso 1. O Salmo de número 127, o verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. É necessário então, como diz aqui Moisés, que a graça de Deus seja sobre nós, e uma vez sobre nós a graça de Deus, Ele vai confirmar a obra das nossas mãos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Então, para que viver uma vida de arrogância, imaginando que alcançamos alguma coisa por nossa capacidade intelectual? Por que imaginar que alcançamos alguma coisa ou conquistamos, galgamos algum cargo, alguma condição, imaginando que foi pela nossa esperteza, pela nossa sabedoria? Não é? Realmente temos qualidades, mas acima de tais qualidades e tais condições físicas, emocionais, intelectuais, está a ação soberana do Senhor nosso Deus. Veja o que diz o Salmo 24, o verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos poderosas de Deus. Então, se Ele nos permitir alcançar alguma coisa, então vamos alcançar. Se Ele nos permitir conquistar alguma coisa, nós conquistaremos. Caso contrário, não acontecerá desta maneira, porque diz a Bíblia Sagrada que do Senhor é a terra, dele é a sua plenitude e o mundo e aqueles que nele habitam. Os rios pertencem a Deus, estão no controle de Deus. As árvores estão no controle de Deus. As pessoas estão no controle de Deus. O mundo e aqueles que nele habitam. Os animais estão no controle de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele pode todas as coisas. Então, meu querido telespectador, nesta oportunidade eu chamo a sua atenção para tributarmos a Ele toda a honra, toda a glória. Precisamos reconhecer a sua grandeza e precisamos reconhecer o seu grande poder. No primeiro livro de Samuel, veja o que a Bíblia nos fala, capítulo 12 e o verso de número 24. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios na primeira carta, capítulo 8 e o verso 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. O Pai de quem é tudo
e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós por Ele. O Salmo de número 145 e o verso de número 13, o salmista nos fala da seguinte maneira: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Então Deus está governando sobre a terra. Não obstante tantas coisas que nós vemos de atrocidades que acontecem, todas as coisas estão no controle de Deus. Haverá, evidentemente, um limite para todas as coisas. Haverá, evidentemente, um momento em que Deus vai dar um basta em todas as coisas que nós hoje vemos acontecer de atrocidade na terra. E muitas vezes sofremos com tais situações acontecendo sobre a terra. No entanto, a Bíblia nos esclarece que o domínio pertence a Deus. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. Deus está no controle de todas as coisas e no seu momento, não no meu, não no nosso momento, mas no momento dele, não é? No kairós de Deus, ele vai executar a sua justiça, o seu juízo, exercendo o seu julgamento a todas ou sobre todas as coisas e sobre todas, evidentemente, as pessoas. Então, meu querido e amado telespectador, a Bíblia nos revela esta verdade a respeito da grandeza de Deus, do poder de Deus, do domínio de Deus, da soberania de Deus. Então eu quero, nesta oportunidade, o nosso tema falando sobre compreendendo o valor da humildade, que possamos reconhecer de acordo com as Escrituras Sagradas, que todas as coisas que nós alcançamos porque Deus nos concede, nos permite alcançar. E que possamos aprender aqui com este grande imperador babilônico, por nome Nabucodonosor, um homem conhecido, né, no meio cristão, no cenário bíblico, um homem que ficou famoso. Quando se fala em Babilônia, não é, todas as pessoas na sociedade já se reportam a um império poderoso que houve, que existiu sobre a face da terra. Quando se fala em Babilônia, no contexto cristão, se traz uma conotação pejorativa em função justamente desta vida de arrogância e de distanciamento da presença de Deus. Que eu e você possamos tirar, não é, as lições necessárias que precisamos tirar desta história, deste episódio bíblico, que em todo tempo sejamos humildes, reconhecendo se conquistamos e alcançamos alguma coisa, é por tão somente Deus ter manifestado para conosco o seu favor, a sua graça, a sua bondade e o seu grande amor. Não esperemos sermos levados muitas vezes ao pó, como aconteceu com este homem. Literalmente, ele comeu capim em função de uma conduta, de um coração arrogante e soberbo diante de Deus. Que possamos então trilhar os caminhos da humildade. A Bíblia nos diz nas palavras do apóstolo Tiago que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O mesmo Tiago diz que ao exaltado será humilhado, mas aquele que se humilha, Deus o exaltará. Chegamos ao final de mais um programa. Que o Senhor Deus te abençoe, que este programa tenha também contribuído para a sua edificação e para a sua vitória na sua trajetória cristã sobre a terra como servo amado de Deus. Vamos orar nesse instante, encerrando a programação. Amado Pai que estás nos céus, eu louvo o teu nome santo por mais uma oportunidade preciosa de estarmos comunicando a tua rica e bendita palavra aos nossos muitos telespectadores. Que possamos aprender a cada dia, Senhor soberano, a trilhar caminhos de humildade na tua presença, reconhecendo o teu favor. Eu te louvo
pelo alimento diário. Eu te louvo pela casa, pelo lar que o Senhor me concedeu. Eu te louvo por todas as coisas. Eu te louvo por esta cidade de Ponta Grossa. E a favor dela eu intercedo. Abençoe esta cidade a cada dia. Que as autoridades em todo o tempo estejam debaixo da ação soberana do Senhor. E que os habitantes, que toda a população desfrute a verdadeira paz e a maravilhosa graça do Senhor trazida a todos nós. É a minha oração em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Se Ele nos permitir, na próxima semana estaremos aqui para compartilhar mais um programa Manancial. Novamente quero declarar, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.